Live com meu colega Alex Noronha, live com meu colega médico Alex Noronha sobre inflamação crônica, doenças cardiovasculares e, na verdade, muito mais do que isso. Na verdade, o impacto do estilo de vida que nos produz doenças que a gente não deveria ter, certo? Mas não vou dar spoiler, vamos esperar o meu colega, Dr. Alex, entrar ao vivo para a gente começar. Essa live começou porque o Alex tem um Instagram top, com informações atualizadas e numa pegada que eu gosto muito, que é uma pegada prática do dia a dia com assuntos relevantes. E ele está sempre postando coisas interessantes, mas essa semana ele botou uma sequência de postagens sobre inflamação crônica, sobre endotélio, sobre estilo de vida, sobre obesidade, que ele botou assim uma atrás da outra. E eu dei uma surtada, mandei direct para eles, cara, tenho que falar sobre isso. Mandei um direct para ele, tenho que falar sobre isso. Muitas pessoas já pediram live com o Alex Noronha e a gente já se falou, vamos fazer, e não conseguia nunca sair. Depois dessa sequência de postagens dele, mandei um direct, não, cara, temos que nos reunir e falar sobre isso, porque é a mesma pegada. Tá? Quem não segue, vai lá seguir, é @palavrasmédicas, o Instagram dele. Alex Noronha, meu colega médico, que tem uma pegada muito parecida e está trabalhando na frente, assim como tantos colegas médicos, para que a gente pare de colocar band-aid em ferida causada pela doença crônica. A solução sempre é entender como os problemas surgem, por que eles surgem, como eles se agravam e o que a gente pode fazer para frear o processo e não medicar o sintoma. E é sobre isso a live de hoje. A live de hoje, então, tem um pretexto que é falar sobre inflamação crônica e o papel da inflamação crônica nas doenças cardiovasculares, para que a gente entre nesse universo, então, do papel da inflamação como o grande promotor de doença crônica, de morbidade, de mortalidade, de abreviação da vida e de limitação, tá? Deixa eu dar uma olhada se ele já está aqui. Eu já chamo ele e a gente já começa a soltar a palavra para tratar desses assuntos. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Aqui está ele. Para a gente conversar. Vamos lá, estou aguardando, chamei ele. Alex Noronha, @palavras. Ô, meu colega, meu Olá! amigo. Fala, mestre. Mestre, que isso, rapaz? Você que é. Pô, aqui. Cara, antes da gente começar a conversar, deixa eu te contar que eu sou um grande admirador do teu trabalho, porque a gente tem a mesma pegada. Esse convívio aqui no meio digital, ele se torna mais fácil quando a gente vai junto, assim, e ter colegas falando a mesma linguagem e com uma abordagem parecida e com o mesmo interesse, assim, de fazer a diferença na vida das pessoas, me acalma, meu colega. Me acalma abrir o Instagram de manhã e ver que tu tá postando, que os colegas estão postando e a gente está ajudando. Então, assim, eu não sei se eu conseguiria me manter sozinho, sem ter essa cooperação entre todos nós. Então, quer dizer que eu te admiro e te agradeço a participação, cara. Eu que te agradeço o convite, a admiração é recíproca, eu tenho visto, né, o teu trabalho aí já tem um tempo. Concordo muito com você quando a gente vê que tem gente corroborando com as ideias, que a gente não está gritando sozinho, não está batendo, não está remando contra a corrente sozinho, tem gente remando junto, tem gente remando há mais tempo e que está ali porque é muito de serviço na saúde que a gente vê dia a dia, todo dia, todo dia, todo dia. A prática de consultório, a gente vê pacientes que vêm de outros médicos e vê tudo errado e você tem que, olha, vamos parar, agora vamos começar tudo de novo. E é um tempo que se perde com esse paciente, tudo. E ver que a gente não está sozinho nisso, é muito, muito bom. É muito bom.
É muito bom. Eu te agradeço demais o convite. Eu percebo a mesma coisa no sentido assim, ó, sabe que não é que existam várias medicinas, não é isso, não é isso. É que existem vários enfoques diferentes Uhum. de profissionais diferentes para populações diferentes. Eu acho que o principal problema, sabe, Alex, é assim, ó, eu não fico, não me entenda mal, não me entendam mal, mas eu não fico tão chateado quando eu vejo assim um casamento perfeito entre o médico e o paciente que tem a mesma opinião. Por exemplo, quando o paciente consome gorduras ruins, não cuida da rotina alimentar, não tem uma participação proativa em busca da própria saúde, e o médico desse paciente polimedica ele. Eu acho que houve lá um casamento perfeito, sabe? Sim. Eu acho que assim, ó, eu acho que o nível de entendimento da vida e da medicina entre as partes se completou. Sabe quando é que eu fico chateado, Alex? Eu fico chateado quando a gente tem um paciente que ele quer melhorar, ele quer trabalhar, ele quer fazer as coisas, e ele senta na frente do médico, e o médico olha ali o colesterol total, a glicemia de jejum, e olha para o paciente, não, isso aqui tu precisa tomar remédio, vai tomar estatina, tu tem que parar de consumir gorduras, tu tem que comer de 3 horas. Eu fico chateado quando o casamento não é perfeito. Quando o paciente está buscando uma saúde melhor e o médico não sabe dar o retorno que aquele paciente merece. Esse sim, Alex, porque é o que a gente pega. É o que eu e tu pegamos no consultório, eu, tu e todos os nossos colegas, né? Eles acabam chegando em nós sabendo assim, mas Marcelo, Alex, eu sei que eu posso melhorar, mas não vai ser trocando a margarina X pela margarina do coraçãozinho, não vai ser trocando o pão branco pelo pão 12 grãos, mas eu estou sendo instruído a fazer isso. Aqui é que eu acho que a gente entra, assim, quando o paciente ele quer, mas o colega não está conseguindo dar a resposta. Não tá ele não está naquela pegada. E isso é muito ruim, né? Porque você chega, às vezes você encontra pacientes que eles estão absolutamente perdidos. Eles estão conscientes de que, olha, até aqui não está dando certo. Até aqui não está dando certo. Eu estou mal, eu não estou bem, eu estou com a libido baixa, eu sinto dores, eu ganhei gordura, eu estou tomando uma pilha de remédios e eu não melhoro, e eu não estou bem. E aí? Mas é isso, eu já fui a não sei quanto, tal, e até agora é isso que estão me mandando fazer. Aí troco a estatina A pela estatina B, troca o remédio, o inibidor da enzima de conversão A pelo inibidor da enzima de conversão B, troca, e o paciente continua doente. Ele Olha, continua doente. Alex, hoje eu tenho um caso de hoje do consultório que é para nos animar, meu amigo. Eu tenho um caso que é para nos animar. Cara, eu atendi sei lá, há uns 3 meses por aí, uma conhecida minha muito antiga, assim, de muitos anos, me conheceu quando era uma criança. E desde que eu conheci ela sempre era sobrepesada, obesa, assim, sempre foi sobrepesada. E ela vendo esse trabalho que nós todos fazemos aqui no Instagram, chegou, me mandou uma mensagem, eu quero lá consultar contigo, quero consultar a ver como é que isso aí funciona. E aí ela começou, ela veio buscando assim, não, eu quero ver então como é que funciona isso de mudar o estilo de vida, que vocês falam que tem muita coisa que pode ser revertida. Cara, resumindo, exames, clínico, história, tudo bonitinho. E essa mulher é uma mulher com 70 anos. 70 anos. E ela começou a perder muito, muito peso. E a gente começou a tirar remédio. O cardiologista dela também é nosso colega. Tirou bastante remédio dela, eu tirei bastante remédio dela. E o marido dela sempre preocupado, dizendo, isso não está certo, porque tu tá comendo tal coisa, tu não tá comendo tal coisa, tu tá ficando um tempo X sem comer, isso vai te fazer mal. E dando do contra, e ela perdendo peso.
E ela melhorando. E o marido dando do contra. O marido preocupado. Isso não está certo. Não acredito que todos os outros médicos estão certos, estão errados, e só o Marcelo e os colegas dele estão certos. E ela firme, Alex. Ela firme. Olha, ela teve assim. A gente sabe, Alex, até a gente pode falar sobre isso, acho importante, que nem tudo são flores quando a gente começa a mudar a vida. Tu pega um paciente polimedicado, um diabético hipertenso polimedicado, e tu começa a mudar estilo de vida, tem um impacto metabólico importante e, eventualmente, tem efeitos colaterais da medicação, porque a pessoa está melhorando. Então, eventualmente, hipotensão, hipertensão. E essa paciente, ela foi perdendo peso, foi melhorando o diabetes, e ela teve, assim, alterações na glicemia, alterações na pressão, alterações nos exames da tireoide, ela usa também remédio para tireoide. E eu dizia, calma, a gente está ajustando, calma, a gente está ajustando. E o marido dizendo, olha aqui, eu estou falando que isso está errado, isso está errado. Alex Noronha, o que aconteceu foi o seguinte, meu velho, ela estava assim com 112 quilos e hoje ela veio aqui no consultório com uns 70 e poucos quilos. Muito, muito bem. Os exames absolutamente normais, eu não mexi nos exames dela, e só que o que mudou foi o seguinte, o marido veio consultar hoje, meu amigo. O marido fez exames, veio consultar. Tá bem, tá bem. Eu dou o braço a torcer. Vamos conversar e vamos ajustar. Vamos conversar. Tu começa a ver a tua mulher, 70 anos, que tá ali organizadinha, estabilizada, e ela começa a vir e começa a melhorar, e começa a pintar o cabelo e começa a se sentir melhor, meu amigo, o homem começa a ficar nervoso. E esse cara hoje de manhã veio, eu cheguei na sala de espera da clínica e disse, ó, hoje é um dia memorável, ganhamos, debochei com ele na sala de espera, ganhamos, conseguimos quebrar essa muralha, porque não é fácil fazer a nossa medicina, o Alex. Não. Ela é complexa, cara. Eu vou te dizer que assim, ela é muito mais complexa do que quando a gente via assim, o teu colesterol deu 198, tá bom, gordura. Aí depois o colesterol deu 206, o teu colesterol tá alto, vai tomar simvastatina. Era mais fácil. É ridículo. Tem que ter um raciocínio muito mais complexo. Eu não sei se tu tem essa mesma experiência, assim, ó, de ter que pensar diferente a medicação dependendo das opiniões do próprio paciente. Claro, muito. Eu falo muito com o paciente que a gente tem que pensar, a medicina não é óbvia. A medicina até então era óbvia. Colesterol alto, remédio para colesterol. Glicose alta, remédio para glicose. Pressão alta, remédio para pressão alta. Ponto. Você não faz nada pelo doente, você trata os, como você falou, bota band-aid. Eu costumo fazer uma analogia para os pacientes com um iceberg. Eu digo assim, a sua pressão alta é a ponta do iceberg. Se eu dou um remédio e a pressão controla com o remédio, eu amputei a ponta do iceberg. Mas a parte de baixo continua acontecendo. E quem afunda o navio é a parte de baixo, não é a ponta. É a parte de baixo que vai rasgar o cacho e vai fazer esse navio afundar. E você não faz nada pela parte de baixo do iceberg. Sua glicose deu 120. Você dá amputou. Não estou vendo mais nada aqui. Tá muito beleza. Mas a parte de baixo está lá e ela vai afundar o teu navio se você não fizer nada dela. O marido dela, cara, estava bem assim, ó. Belíssimo o teu exemplo. Porque eu tava escrevendo a ficha dele, estava vendo as medicações, eu comecei a escrever a medicação, eu comecei a escrever ele bem calamido, eu parei, e disse assim, parei, assim, pause na consulta, porque é uma brincadeira que eu faço nas lives, que eu digo pause na live, eu disse aqui, pause na consulta. Aí expliquei assim como a clamida, que é um secretagogo de insulina, a glibiclamida, é uma medicação que faz assim, ó. Alex, eu vou explicar 1 minuto uma coisinha só, tá? Vou explicar bem como eu expliquei para o paciente hoje. Eu disse assim, ó. Quando a pessoa está ficando diabética, a glicose começa a subir no sangue, essa glicose ela tem que ir para algum lugar. Aí cada vez o pâncreas produz mais insulina para botar essa glicose para algum lugar. Quais são os lugares que ela pode ir? Ela pode ir para o fígado, ela pode ir para o músculo, ou ela pode ir secundariamente para a gordura. Ela se transforma em triglicerídeo e vai para a gordura. Chega um momento que não tem mais para onde ir essa glicose e o pâncreas não está mais dando conta de produzir insulina.
E aí algumas células do pâncreas começam a entrar em nocaute, elas não conseguem dar conta mais, elas param de funcionar. E aí começa a diminuir a quantidade de insulina e ou aumentar a resistência à insulina, a glicose começa a subir. E aí o paciente vai no médico, o médico dá um remédio que é um secretagogo de insulina, como por exemplo glibenclamida, glicazida. E essas medicações estimulam essas células, as que ainda estão trabalhando, a trabalhar dobrado, triplicado, para produzir cada vez mais insulina. E aí, na verdade, isso acaba piorando muito o estado do paciente. E quanto mais insulina, maior a resistência à insulina. E quanto mais tu bota uma célula que já está entrando em nocaute a trabalhar, mais células vão ser nocauteadas e a reserva funcional desse pâncreas vai diminuir. E eu disse para ele, cara, tu tem que decidir que tipo de vida tu quer levar. Porque existem vários tratamentos por diabetes. Esse tratamento é um que é assim, ó. O médico pergunta para o paciente, meu amigo paciente, tu quer mudar o estilo de vida? Tu vai melhorar a tua alimentação? Não vou. Tá, mas a tua glicose não vai baixar. Mas então faz alguma coisa para baixar, doutor. Então tá, tu vai ter que usar insulina. Não, insulina eu não quero usar. Então vai tomar glibenclamida ou glimepirida. Só que isso só faz com que a glicose baixe no sangue, mas tá te matando. Aí eu expliquei. Tá matando. Só que aí, Alex Noronha, aí vem aquela outra coisa, assim, ó. Eu desenhei o fígado, desenhei o pâncreas, mostrei as coisas. Sabe o que o paciente me falou? Ele disse assim, tá, mas é que se tivessem me explicado assim, eu teria decidido diferente. Eu disse, tá, então aí sim, aí é que é o problema, né, cara? Aí é que é o problema. Tá? É Então, um... sim, dá. Pode falar, pode falar. Eu falo muito, e outra coisa que sempre me incomoda demais é a confusão que é feita entre o que é comum e o que é normal. Né? Então, hoje, eu digo, cara, é comum você pegar pacientes com 50 e poucos anos, ele é hipertenso e diabético. É comum, é muito comum. Mas não dá para aceitar isso, que isso é normal, é doença. Doença não é normal. E doença evitável, doença reversível, doença que a gente pode tratar. Aí o sujeito chega e diz, é a idade. Não, não é a idade, não. Você está batendo com força no teu corpo desde novo. Uma hora vai abrir o bico, mas não é normal. Se você disser que muita gente está igual a você, infelizmente é verdade, muita gente está igual a você, mas normal não é. E você não precisaria estar da forma que você está. Idade não é igual a doença. Não é. Não é. Simplesmente assim, não é. Mas isso é uma falta de conhecimento que eventualmente, Alex, na minha opinião, mas isso é uma opinião, eventualmente é uma falta de conhecimento até mesmo do médico. Porque assim, eu saí da faculdade com a ideia de que doenças crônicas eram doenças assim com um forte determinante genético, e que, pelo menos a impressão que sempre me foi passada é de que doenças crônicas têm um forte determinante genético e que as medidas de estilo de vida que poderiam ser tomadas para prevenir ou reverter certas características ou agravos das doenças crônicas seriam atitudes heróicas, tipo assim, ó, a pessoa teria que se transformar num atleta, fazer uma rotina alimentar ultra regulada por profissionais. E aí o paciente e o próprio médico diz assim, pô, esse cara tá hipertenso, tá começando a ter uma glicemia mais alta, para resolver, isso tem um forte determinante genético, e para corrigir isso, poxa, esse cara vai ter que ir para academia, se transformar num atleta. Não, só um pouquinho. Primeira coisa, não é de um forte determinante genético, não. O determinante genético é a menor parte. As doenças crônicas não transmissíveis têm duas coisas em comum. Uma é o motivo dessa live, que são fruto de inflamação crônica. E a segunda é que são de causas que são evitáveis por um estilo de vida fácil de ser seguido. Não precisa de nenhuma medida heróica. O paciente não precisa se transformar num atleta e ele não precisa ser dependente de números e cálculos numa dieta calculada especificamente para ele, regrada e fora da realidade. Então, resumindo a história, não era para ter doença crônica. E segundo, tratar é muito mais fácil do que a pessoa imagina. Só que
Alex, quem são os nossos colegas que imaginam assim, ó, tá, mas aí eu vou ter que dizer para esse paciente não comer farináceos, pães. Ah, mas é bom o pãozinho, eu como meu pãozinho todos os dias. Eu não vou conseguir dizer para um paciente parar de comer pão se eu como meu pãozinho todos os dias. Uma das características de nós, dos médicos que trabalham com essas abordagens, é que a gente faz o que fala, não é, meu amigo? Exatamente, exatamente. A gente faz o que fala. E eu tive esse exemplo, eu falei, hoje, inclusive, eu escrevi sobre isso. O meu exemplo, tá? Eu nunca fui gordo, nunca sofri com peso, sempre fui magro. E há 10 anos atrás, eu me vi hipertenso. Passando mal, dor de cabeça, cabeça. Falei, cara, que cabeça, não para de doer a cabeça, não para de doer a cabeça, de a pressão. Estava com 170 por 110 de pressão, Nossa! fazendo consultório. Mas como assim? Como assim? E aí, não, mede aqui, eu falei que tá errado, mede aqui, pede pro colega medir, não, tá, é isso mesmo, faz mapa, faz exame, faz isso, faz aquilo. Bah. Enfim, estava inflamado, estava com resistência à insulina, hipertenso e magro. Eu vi que tu colocou um pouco ali agora há pouco, não sei se não foi hoje até, que tu colocou um post. Foi hoje. Porque assim, ó, eu acho... Uma vez eu falei, um paciente achou muito estranho, Alex, que eu disse assim, ó, sorte da pessoa que tem síndrome metabólica, resistência à insulina e fica gordo. Sorte dela. Exatamente. O prognóstico do magro com síndrome metabólica é pior. É pior e o tratamento é pior para nós médicos. É muito mais refratária a resistência à insulina quando não... Exatamente. Porque quando tem sobrepeso e a gente consegue melhorar aquilo, o paciente perde peso, a resistência à insulina desaparece. E, eventualmente, o paciente que é magro, a resistência é pior de ser tratada. Tem que contar um aspecto, Alex, que é um paradoxo, que eu falei uma vez, o paciente também, ele estranhou assim demais, que era assim, ó, a obesidade não deixa de servir por um tempo como um sistema tampão. Assim, ó, a pessoa está com resistência à insulina, começa a sobrar aquela quantidade de energia livre na forma de glicose e aquela quantidade de insulina no sangue, e ao menos tem para onde ir aquela glicose sem ficar como gordura no fígado e tudo mais, vai lá para a circunferência abdominal e ganha um tempinho para que tu olhe no espelho e diga assim, olha, eu acho que tem alguma coisa errada, eu estou engordando 1 quilo por mês, 2 quilos por mês, vai procurar um médico e aí recebe o diagnóstico de síndrome metabólica porque ficou preocupado com o peso na balança. Mas e agora quando o cara não engorda, né? É muito pior. É muito pior. O cara tem um perfil de resistência à insulina, está inflamado, aí tem um perfil adrenérgico, ele está ali, ele não ganha peso, ele tem inclusive dificuldade de ganhar peso, se for, ele come, tem muita fome e não ganha peso, tem uma dificuldade imensa de ganhar peso, o que é tido para a imensa maioria como quase que uma bênção divina, né? A pessoa come e não engorda. Isso é o sonho de consumo de um monte de gente, ter esse perfil. E o cara está adoecendo, e ele não vê isso. E as pessoas não veem isso, os médicos não veem isso. Eu não ligava para o que eu estava comendo. Eu comia com o mesmo prazer que eu comia um bife com uma salada, eu comia pizza ou comia McDonald's. Sim. Aí, tô nem aí, sou magro, eu posso. Quase caí do cavalo, Como é que tu despertou para esse novo jeito da medicina, Alex? Começou aí, na verdade, começou aí. Isso teve algumas etapas na minha vida. A primeira foi isso, foi quando eu adoeci. Quando eu me vi hipertenso e eu falei, cara, não. E aí você vem aquilo, você vai tomar aquele comprimidinho e você diz assim, isso é para sempre? Agora eu vou ter que tomar isso todo dia, para sempre? Não pode ser isso. Não pode ser isso. Não é possível. Eu tinha 38 anos de idade. Hoje eu tenho 48. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Aí eu comecei
a ler mais sobre o impacto dos hábitos de vida. O que eu podia fazer para melhorar a minha vida? A primeira coisa, eu fiz duas coisas de imediato. A primeira foi colocar a atividade física como regular, como intensa, eficiente. E a segunda foi, eu não fiz estratégia low carb, cetogênico, nada, mas eu limpei. Eu limpei a dieta. Refrigerante parei de tomar, álcool que eu bebia, eu parei um pouco. Pizza eu não vou comer e tal. Amigo, em 4 meses depois que eu fiz isso, eu quase tive uma síncope. Eu fui tonteando, caindo, pressão lá embaixo. Eu estava tomando remédio. Claro. Eu estava tomando remédio, falei, o que está acontecendo? O teto foi escurecendo, falei, tem alguma coisa errada. Aí medi a pressão, estava 8/4. Deu ruim, tira o remédio. Aí tirei o remédio. E aí a pressão segurou, simplesmente ficou normal. Só feito isso. Feito isso. E aí eu segui, obviamente, como um monte de gente, eu segui uma disciplina um tempo, depois relaxei aqui, voltei. Assim, não voltei a ser o que eu era, em termos de alimentação, mas relaxava, comia alguma coisa e tudo mais, e aquilo ficou desperto. Aí depois, até por situações de doença na minha família, que me forçou também a estudar mais, e eu recebi um dia no consultório uma paciente que tinha perdido, acho que uns 30 e tantos quilos, e queria fazer um check-up, porque tinha perdido esse peso todo e queria ver como é que estava. E aí eu cheguei, olhei e falei, tá, e aí, como é que foi? Como é que você perdeu esses quilos todos? Você fez cirurgia? Não, cirurgia nenhuma não. E procedimento nenhum não. Foi na dieta mesmo, uma orientação nutricional. Eu falei, jura? Juro. Quem é o seu nutricionista? Me dá um contato e eu falei, o que você fez? Ela falou assim, low carb cetogênica. Eu falei, low carb cetogênica. Eu sabia o nome, low carb cetogênica, eu sabia o que era o nome. Não entendia nada. Não sabia nada. Informação nutricional zero. A gente não aprende isso, né, cara? Nada. Conhecimento metabólico mesmo? Nada. Fazendo aquela pose, né, de consultório, e fui. Aí eu fui cair dentro. Falei, não, tem que saber o que é isso direito para já. Eu fui cair dentro e aí e fez a luz, né? Aquela coisa. E fez a luz. Eu não saí mais. Aí eu não saí mais. Claro, depois, claro, quanto mais a gente sabe, mais a gente estuda, e aí as coisas começam a ganhar forma, assim, né? Vai mudando a prática médica e vai mudando de uma maneira mais... As coisas começam a fazer sentido, né? Começa a fazer sentido, né? Agora eu estou entendendo como essa bagaça funciona. E é o segredo, né, Alex? É o segredo do sucesso no longo prazo, é fazer sentido. Porque quando tu emagreceu, tu estava fazendo uma estratégia em busca de um resultado. Mas não que aquilo fizesse sentido como uma nova norma para a vida, né? Então, exatamente. Era uma estratégia. A pior coisa é a gente fazer um tratamento para emagrecer baseado numa estratégia que tenha prazo de validade início, meio e fim, e que não seja baseado no entendimento geral da coisa, né? Porque exatamente. Tempo explicando, né, cara? Exatamente. As pessoas têm muito isso, né? Vou fazer 6 meses de não sei o quê para perder peso. Aí quando eu perder os quilos que eu quero, pronto, aí eu relaxo. Aí volta a comer. Ô, Alex, como é que, para a gente afundar assim nessa questão da live, como explicaria, meu velho amigo, como é que tu explicaria, como é que tu explica no consultório? Eu dizer assim, fulana, tu estás inflamada. E daí a pergunta, mas como assim, doutor, está inflamada? Como é que tu explica inflamação crônica para um paciente? Ou em outra vai explicar para quem está assistindo?
Pois é, isso é sempre um fato, porque a pessoa entende inflamação, a pessoa entende, pô, ok, estou com artrite, isso aqui meu está doendo, isso está vermelho, está inchado, então isso aqui está inflamado. A pessoa entende inflamação como isso, é uma inflamação focal e tudo mais. Mas a gente, eu tento falar da forma mais simples possível que uma resposta inflamatória é sempre uma resposta do nosso corpo a alguma situação que ele entende que exige uma reação do corpo para proteção e para compensação. Inflamação, praticamente tudo causa algum tipo de inflamação em algum momento. Se comer provoca uma resposta inflamatória, seja baixíssimo grau, mas provoca. Quando você come, principalmente cronicamente, coisas que acabam sendo tóxicas para o corpo, que acabam causando problemas, ou seja, você chega aquela substância no seu intestino, as células intestinais elas vão reagir, aquilo ativa a imunidade, o sistema imunológico que é intrínseco do intestino, que é importantíssimo. O corpo promove uma reação, produz substâncias químicas que são importantes para a inflamação, ele atrai e mobiliza células de defesa, como se você atacado por micro-organismos fosse, tá? E não é só farinha de trigo, mas ele está entendendo que ele está sendo atacado, como está de fato, mas enfim, ele não sabe que não é um ser vivo invasor, ele entende que está sendo atacado. E o corpo mobiliza recursos para proteger desse ataque. Então, o seu fígado entra em ação, produz substâncias que vão ativar mecanismos de defesa, que vão ativar o seu sistema imunológico, só que não é um micro-organismo agressor, é uma situação. São substâncias que você botou para dentro do seu corpo que estão causando isso. E até mesmo essa reação inflamatória que a gente vê no focal, meu pulso está inflamado, está inchado e tudo, lá dentro, isso pode ocorrer. Então, as suas células intestinais pode inchar, você vai ter afastamento, elas estão todas juntinhas, eles podem fazer afastamento, elas podem absorver coisas além da conta que elas não absorveriam, aumenta a permeabilidade do intestino, e isso acaba causando um dano tremendo, que a gente vai falar mais adiante. E um outro, entrando fundamentalmente aqui, inflamação, a gente passa umas 12 horas conversando sobre inflamação fácil. E um outro aspecto importante, que essas substâncias químicas geradas, essa mobilização da defesa que acontece, outro lugar que é muito atacado são os vasos sanguíneos. O endotélio vascular, que é um revestimento interno dos vasos sanguíneos, que há muito se sabe que está muito além de ser só um revestimento. O revestimento interno dos vasos sanguíneos é um órgão endócrino, metabólico, ele secreta, ele processa, ele faz de tudo. O nosso controle de fluxo sanguíneo, o nosso controle tudo depende da integridade e função normal do endotélio. Quando você inflama esse endotélio, o problema fica sério. A hipertensão arterial, não existiria hipertensão arterial praticamente sempre se não existisse disfunção endotelial, se não existisse disfunção do endotélio, não existiria hipertensão arterial. Não existiria doença coronariana. O meu vaso entupiu. Entupiu porque, primeira coisa, o endotélio inflamou e ficou vulnerável, senão ele não entupiria, não haveria obstrução vascular. Então é bem intenso isso. E se quiser falar alguma coisa, fala. Não, é que eu tô me lembrando assim, cara. Eu tô me lembrando, tu tá falando, eu tô fazendo uma viagem no tempo aqui. Porque do ano de 2012
se não me engano, 2012 até 2017, eu trabalhei numa equipe de cirurgia cardiovascular, que operava em dois hospitais. E eu era um dos cirurgiões da equipe, e então a gente operava doença cardiovascular todos os dias. Todos os dias. O que se via assim, cara, não se via uma pessoa saudável, com bons hábitos, magra ou com um percentual de gordura adequado, que simplesmente por algum motivo não explicado acabava tendo um infarto agudo por obstrução de uma artéria coronária. O que sempre se via? O que sempre se via eram pessoas com algum tipo de alteração inflamatória, onde a dislipidemia, a alteração do colesterol, não era o fator mais chamativo. O fator mais chamativo era circunferência abdominal e hiperglicemia, diabetes. Era a coisa que mais chamava atenção. Só que, a despeito dessa peculiaridade, a maior preocupação sempre era na questão do colesterol. Sempre. E o que a gente pode falar? O que a gente pode falar é que o colesterol por si só, na vigência de uma disfunção endotelial, se eu por acaso, eu não... Olha, Alex, não vou dizer, mas eu não acho que eu não vou ter disfunções endoteliais, meu amigo. Mas assim, se por acaso eu tivesse uma disfunção endotelial, eu gostaria de ter colesterol suficiente para poder buscar a correção dessa disfunção endotelial. Se tem uma coisa que eu não gostaria que acontecesse comigo na vigência de uma disfunção endotelial, é ter o colesterol baixo. Porque o colesterol é uma molécula fundamental para produzir os precursores que vão dar origem ao reparo tecidual. Só que, exatamente. A despeito disso, todo paciente com doença coronariana recebe as mesmas orientações de buscar baixar o colesterol farmacologicamente, e aí tudo bem, tem uma explicação que não tem a ver com colesterol, mas na rotina alimentar, evitando consumir qualquer tipo de gordura que pudesse aumentar o colesterol. Então, daqui é que vem, dessa realidade, é que surge aquelas orientações de trocar manteiga por margarina, de trocar qualquer gordura por óleos vegetais, como, por exemplo, óleo de soja ou de canola, para que se consuma gorduras que não aumentem o colesterol, para que, com isso, se diminua o risco de doença cardiovascular. Esse eu vou te dizer que foi um dos motivos, teve vários motivos, mas esse foi um dos motivos que eu fui ficando desconfortável assim, de ficar participando dessa realidade, porque a gente sabe que, na verdade, o grande promotor de inflamação crônica e disfunção endotelial são os excessos de carboidratos, sobretudo os carboidratos processados, farinha e açúcar. E quando se fala em gordura, a chance que o paciente tem de melhorar o perfil inflamatório no que diz respeito às gorduras é não consumir óleos vegetais e passar a consumir boas gorduras naturais de processamento mínimo por conta da interação lá entre o ômega 3 e o ômega 6 e a estabilização da resposta inflamatória. Porque uma coisa é a gente ter injúria, lesão tecidual, que necessite de uma resposta inflamatória. No momento que a gente tem uma lesão coronariana, olha aqui, cara, no momento que a gente tem uma lesão coronariana, eu quero que se instale uma resposta inflamatória capaz de restaurar a função endotelial. Mas se a resposta inflamatória for exacerbada, o que eu vou ter ali é uma resposta que vai promover acúmulo de macrófagos, acúmulo de fibrina, e uma resposta inflamatória exacerbada é a causa da obstrução coronariana. Então, se tem uma coisa que eu não quero é aumentar a resposta inflamatória, o que eu mais quero é uma adequação na proporção entre ômega 3 e ômega 6. Isso. Uma modulação que seja na proporção correta. Né? E que não se consegue isso substituindo manteiga por margarina e nem de jeito nenhum por óleos vegetais. Então é uma mistura bombástica a gente dizer assim, olha, tu tem doença coronariana, então tu precisa diminuir as gorduras e vai consumir o que então?
Ah, vai consumir bons carboidratos. O que são bons carboidratos? Pão integral, massa integral, arroz integral. E aí entrega para o cara uma rotina alimentar alta em carboidratos, pobre em gorduras, onde as únicas gorduras presentes são óleos vegetais extraídos de semente. Cara, o que acontece? A gente opera esse paciente de novo 5 anos depois obstruído. Isso é que acontece. Exatamente. Exatamente. E quando o sujeito não opera, peito aberto, não faz uma revascularização, coloca stent, você só estimulando a resposta inflamatória. Stent na parede do vaso vai fazer o quê? A parede do vaso vai reagir. Resposta inflamatória, esse stent vai fechar. Mas aí não, só um pouquinho, Tex. Mas aí então nós vamos melhorar isso. Nós vamos botar um stent farmacológico que vai parar. Cara, é um mundo muito louco, velho. É muito louco. É um mundo muito louco. O que a gente sabe é que o sujeito que fabrica os testes farmacológicos está lotado de dinheiro. Os médicos colocando os testes farmacológicos estão ganhando seu dinheiro. Quem está ferrado é o doente. Continua a indústria alimentícia que vende os óleos, os grãos, as barrinhas, os produtos diet, light e tudo, sabe de dinheiro, e o doente continua ferrado, cada vez mais ferrado. Então, assim, ó, resumindo a história, assim, ó, a gente se manter com um status inflamatório crônico e um alerta constante do corpo produzindo substâncias que sinalizam inflamação é o pior tiro no pé que a gente pode ter, porque a gente vai ter, por exemplo, quando tu fala ali do consumo dos farináceos, principalmente os farináceos com glúten, corantes, conservantes, medicações, a polimedicação sem acompanhamento médico, a gente faz desbiose, altera a microbiota intestinal, altera a permeabilidade intestinal, expõe, então, a corrente sanguínea à presença de coisas que não eram para estar lá, porque elas eram para estar dentro do intestino, mas pelo intestino ter se tornado permeável, essas moléculas do intestino conseguem passar para a corrente sanguínea, começa a disparar, então, essa resposta inflamatória, a gente começa a ter lesão. Começa a ter lesão nas articulações, começa a ter lesão nos vasos sanguíneos, começa a ter lesão nos nervos, no sistema nervoso, e a gente começa a buscar médico, porque está com dor, porque está com baixa performance, porque está com formigamento, com depressão, com queixa de memória, e a gente começa a dar remédio. A gente começa a dar remédio para tudo. Então, pessoal, se a gente tivesse uma... Eu acho que o grande problema nosso, Alex, é que a gente, assim, ó, a população... Isso a gente está resolvendo agora. Acho que essa década a gente vai mudar muita coisa, Alex. A população, ela está desencaixada, assim, o corpo espera certas coisas de nós, enquanto estilo de vida, assim, o corpo espera certas coisas de nós e ele espera que a gente não faça certas coisas. Por exemplo, o corpo espera que a gente tenha uma rotina de vida com mais movimento. A gente precisa de exercício físico, a gente precisa de movimento. O corpo espera que a gente tenha um manejo do estresse adequado, de modo que os hormônios que regulam o estresse se organizem para conseguir gerar uma resposta anti-inflamatória adequada. O corpo espera que a gente tenha uma boa noite de sono reparador. O corpo espera que a gente receba alguns nutrientes essenciais e que não receba algumas coisas que não são nutrientes, que podem ser até antinutrientes, que geram resposta inflamatória. Só que aí a gente cai para uma vida onde come qualquer coisa, onde dorme qualquer hora, onde passa o dia inteiro se estressando, e onde a gente fornece uma nutrição inadequada, porque faltam nutrientes essenciais e sobram antinutrientes e moléculas estranhas, xenobióticos, moléculas estranhas, que geram resposta inflamatória. E quando a gente vai precisar de um reparo ou de uma resposta inflamatória adequada, a gente não tem um arcabouço bioquímico que consiga. Ou a gente está inflamado cronicamente por conta dessa questão intestinal, dos xenobióticos e tudo, ou a gente está com síndrome metabólica, com hiperinsulinemia, ou a gente está com uma desproporção absurda entre ômega 3 e ômega 6, porque se entupiu por décadas consumindo margarina e óleo vegetal. E a gente começa a pintar um quadro, Alex, que é o quadro mais sofrível que tem, que é de perceber assim, ó, as enfermarias dos hospitais lotadas de doenças crônicas, como hipertensão e as sequelas da hipertensão, hipertrofia miocárdica, infarto, AVC, diabetes com todas as complicações vasculares que levam a amputações, que levam, por exemplo, a gordura do fígado e etc. E essas coisas poderiam ser prevenidas
por medidas simples, como, por exemplo, substituir gorduras artificiais por gorduras naturais, substituir carboidratos processados por carboidratos naturais de raízes e frutas, mas na vigência de sobrepeso, síndrome metabólica, hiperinsulinemia, redução até mesmo dos bons carboidratos. Uma coisa que eu tive que explicar para esse paciente que eu usei de exemplo, esse cara tinha uma insulina pós-prandial de 80 e uma insulina de jejum de 35. Uma insulina de jejum boa é uma insulina menor do que 8, em torno de 4. Esse cara tinha uma insulina de jejum de 35. E uma insulina pós-prandial boa em torno de 12 até 20. E esse cara tinha uma insulina pós-prandial de 80. Eu disse para ele, olha, meu amigo, assim como tu estás, uma banana é tão ruim para ti quanto aquele pãozinho que tu comia de manhã. Mas não que a banana seja ruim, é que agora tu está numa condição diferente. Tu está agora com sobrepeso, gordura no fígado e com resistência à insulina. Então, nessa condição, até mesmo os bons carboidratos serem mais controlados. Não passar o dia inteiro comendo, dar um tempo maior entre uma refeição e outra para poder ser feita a digestão e a metabolização. Um estilo de vida que contemple manejo de estresse, que nada mais é do que ter um tempinho para si, priorizar um pouco a qualidade de vida. Fazer algum exercício físico, não precisa ser atleta. E tentar dormir mais cedo, dormir melhor, ter um dia legal. O Alex, aqui a gente acaba de resolver talvez 80% dos problemas crônicos da maioria das pessoas, com medidas simples de estilo de vida. Comer comida, não comer bobagem, não beliscar, ter uma atividade física prazerosa, não precisa ser atleta, manejar o estresse e tentar ter uma boa noite de sono. Isso é gratuito. Isso é gratuito, não ocupa tempo da pessoa, não ocupa tempo, pelo contrário, libera tempo para si, previne a maioria das doenças, ajuda a tratar a grande maioria das doenças que já estão instaladas. E estão instaladas. O bem-estar da pessoa. Não tem por que se privar de viver bem por conta de viver preso em hábitos que não tem nenhuma justificativa a não ser o hábito, a não ser... eu aprendi assim, tá bem, mas vamos mudar, né? Vamos mudar o estilo de vida, né? E as pessoas ficam... na verdade, é proposital. Tem uma educação voltada para que isso aconteça. As pessoas estão sempre em busca do remédio mágico, do superalimento. Então, assim, eu posso me entupir de carboidrato refinado, eu posso me entupir de óleo vegetal, eu estou aqui, estou acima do peso, mas aí eu vou tomar aquele semente de não sei o que é triturada, que vem das velhas freiras cegas do Uzbequistão, que é só cultivado lá, que custa... Mais exótico, mais poder. Exatamente. Que custa R$450, 10 gramas de negócio, que aí vem importado, vem para cá, entendeu? Eu fico pensando, quando o cara fala isso, eu falo assim, meu amigo, nem sei o que é, mas eu digo assim, como é que o habitante da América Latina fez até hoje não existir aqui? Como é que ele viveu sem isso? Por milhares e milhões de anos. A evolução humana nunca teve. Aquele suplemento lá, se não for aquele lá, não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. Ou então assim, o troço é um super pau que o cara consegue. Não importa. Está comendo mal? Está comendo mal. Está sedentário. Mas aquele suplemento vai resolver a vida. Vai mudar tudo. Esses dias me perguntaram assim, o Alex, tem uma caixinha de pergunta e alguém me perguntou assim, doutor Marcelo, quais são os suplementos que não podem faltar todos os dias? Eu botei uma tela branca escrita em preto, assim, nenhum. Nenhum. Tá? Porque assim, a suplementação tem espaço, sabe? Tem espaço. Ela tem espaço. Claro. Mas é depois, é o ajuste fino, assim, de quem já está fazendo tudo perfeito. Quem já está fazendo tudo perfeito. A suplementação, ela não é capaz, nem mesmo a suplementação anti-inflamatória. Não pensa que estamos sentindo que assim, não, mas eu tomo a minha cerveja, eu como o meu pão, eu até entendo que isso pode ter algum caráter inflamatório, mas eu tomo ômega 3, eu tomo 3, 4 gramas de ômega 3 por dia.
enquanto Vai lá. tendo inflamação, não vai ser modulando ômega 3, principalmente suplementando ômega 3, porque a coisa que mais melhora a modulação entre ômega 3 e ômega 6 nem é suplementar ômega 3, é parar de se entupir de ômega 6. Não adianta ficar tentando aumentar a proporção suplementando ômega 3 enquanto vai no McDonald's lá e come aquele monte de ômega 6. Então não é isso. Na verdade, a suplementação ela vem assim para casos específicos, né? Para casos específicos. Dizia, Alex, para esse pessoal, para esse pessoal ter uma informação assim, ó, quais são os principais marcadores inflamatórios que tu leva em consideração para a gente fazer uma análise assim? Se tivesse que escolher, vamos fazer assim, ó, vamos fazer assim. Eu vou dar minha resposta também e tu me dá a tua resposta. Se tivesse que escolher três marcadores inflamatórios que a gente pede em exames de sangue para ter uma avaliação assim de tentar inferir um status inflamatório de um paciente. Se pudesse escolher 3, quais tu escolheria? 3. 3. Cara, tem tantos, assim, tem alguns que são realmente bons. Eu gosto a ferritina. O fibrinogênio. Gosto. Vou falar o fibrinogênio, justamente. Fibrinogênio. E aí tem homocisteína, tem ácido úrico, tem... Se eu fosse escolher 3 só, nesse universo que a gente está falando, assim, me lembrando da minha vida quando eu operava lá na cardiovascular e tudo mais. Cara, eu pediria assim, ó, se eu pudesse pedir só 3, eu pediria proteína C reativa ultrassensível. Proteína C reativa. E fibrinogênio. Cara, qual foi o segundo? Pessoa... Picotou um pouco, não vi. Proteína C reativa ultrassensível, insulina de jejum, sim. E fibrinogênio. Porque assim, cara, para tu poder ter esses 3 marcadores bons, para tu ter assim, ó, fibrinogênio baixo, insulina de jejum baixo e PCR baixo, meu amigo, tu vai ter que rebolar, cara. Não vai ser assim, ó. Ah, eu comia pão branco, vou comer pão integral. Vai seguir dando marcadores inflamatórios alterados. Eu comia 300 gramas de carboidrato líquido por dia, agora estou comendo 200. Vai seguir dando insulina de jejum alterada. Não há... Eu estou suplementando ômega 3 em dose alta. Vai seguir dando fibrinogênio alterado. Não adianta. Sabe? Então, eu considero esses 3 assim, legais. Mas realmente, assim, ó, homocisteína, VHS, a ferritina, com certeza, a proporção triglicerídeo HDL, é uma coisa importante, né? Mas eu acho que assim, ó, insulina de jejum, na minha opinião, PCR ultrassensível e fibrinogênio dão uma visão muito grande assim de se a pessoa está tendo essa resposta inflamatória ou não. Tá? O normal do PCR é 0, é não ter produção de PCR ultrassensível, isso é 0. Uma insulina de jejum boa, 3, 4, 5, top. E fibrinogênio 200, 300, maravilha. Só que isso aqui tu vai ter que estar dormindo bem, isso aqui tu vai ter que estar te alimentando com comida natural, processamento mínimo, boas gorduras, baixo em carboidrato, uma frequência alimentar mais baixa, não passar o dia inteiro comendo, vai ter que ter um manejo de estresse adequado, não é nada demais. É aquele tempinho lendo um livro, aquele tempinho dando uma passeada, aquele solzinho do almoço. Até a vitamina D poderia ser um bom marcador, né, o Alex? Poderia. Até a vitamina D poderia ser um bom marcador. Esse que mostram aí de... qual é o normal de vitamina D? Normal acima de 20. 20, amigo, pelo amor de Deus. 20 só serve para raquitismo. Tem raquitismo lá da criança, não serve para mais nada além disso. Não serve para mais nada. Mas você vê isso, né? Esses marcadores. Você falou do gerenciamento do estresse. A pessoa imagina que gerenciar o estresse é você poder... Não, agora eu estou estressado, eu preciso ir para um spa, eu preciso ir para um... Não, pelo amor de Deus. Você gerencia o seu estresse com mínimas atividades prazerosas para você, mínimas atividades que você consegue realmente baixar a sua bola, e isso tem impacto
hemodinâmico, tem impacto hormonal, tem impacto, Mas, muda tudo. Você sai de uma coisa, acabou, trabalhou, você está ali, cara, você para, vai ouvir uma música que você goste, vai ler uma coisa que você goste, vai bater um papo, vai ter uma atividade com um pet, um animal de estimação seu, faz um carinho, recebe um carinho. Isso baixa a bola. Isso você. Isso é hormônio. Tem hormônio agindo que você precisa baixar. não, Hormônio trabalhando. eu acho que, aí, claro, a gente tem que cuidar, assim, ó, a gente tem que cuidar. A live não é lugar para coisa muito técnica, né, cara? Mas, assim, ó, É, quando a gente começa a entrar em doenças cardiovasculares, em alteração da performance cardiovascular, uma das grandes coisas assim que leva à hipertensão, a um comportamento hiperdinâmico, o coração bater mais forte, mais rápido, é o tônus simpático, tônus adrenérgico. É o estresse crônico por resposta não só do cortisol, mas dos outros hormônios das adrenais, que são as catecolaminas, adrenalina e exatamente. adrenalina. Meu amigo, um pause na vida, assim, um pause na vida, de parar para dar uma respirada. 5 minutos, cara. Eu me lembro que, assim, ó, na época que eu operava, era super estressante, consultório e tudo estressante. Quando eu comecei a cuidar de mim, Alex, uma das coisas que eu comecei a fazer era assim, ó, cirurgia, um bloco cirúrgico, uma cirurgia depois da outra, intervalo entre uma cirurgia e outra, fica ali na sala dos médicos, vendo notícia, discutindo o caso. Cara, eu comecei assim, ó, simplesmente, entre uma cirurgia e outra, por incrível que pareça, eu trocava, tirava a roupa do bloco cirúrgico, botava minha roupa e saía para dar uma caminhada. Saía para dar uma caminhada, dar uma volta Isso. na quadra, ligava para minha mulher, sabe? Sabe, como é que tá as coisas, como é que estão os gurias aí, coisa e tal, dar uma respirada, voltava, trocava de roupa e entrava, outra cirurgia. Cara, isso mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Mudou. Outra coisa que mudou a minha vida. Eu moro aqui onde eu estou, da clínica onde eu estou, são 35 minutos de caminhada. Cara, eu termino o consultório um pouquinho mais cedo, eu vou caminhando para casa. Ou deixo o carro aqui, ou depois venho pegar, mas eu vou caminhando. Se é dia ainda, sol se pondo, ainda tá claro. Cara, é 35 minutos que eu pego a minha mochila, boto nas costas e vou caminhando para cá. Cara, mudou minha vida. Então são pequenas coisas. Muda. A mudança da Pequenas coisas. vida é apaixonante porque são pequenas coisas que elas sempre tiveram ali. A gente sempre teve aqueles 10 minutos entre uma cirurgia e outra, e a gente sempre teve aquela meia horinha que vai caminhando. Só que a gente ou ficava no celular, ou ficava discutindo assunto que não interessa, vendo notícia ruim, falando sobre assuntos que não importam. E aquele tempo sempre teve ali. E a gente podia estar vivendo melhor, mas Exatamente. estava se priorizando, não estava priorizando um estilo de vida legal, né? E isso muda E, completamente o resultado, cara, muda completamente o desfecho. e você nem passou a ganhar menos e nem passou a gastar mais por causa disso. Uma coisa que estava ali, Cara, não muda sempre nada. esteve. Ó, Alex, olha aqui, ó. Tem duas verdades importantes, né, Alex? A maioria das refeições que a gente faz por hábito e não faz por fome. É uma grande verdade. Tá? A primeira Grande coisa, a maioria verdade. das que a gente faz no mês, a gente faz por hábito e não faz por fome. Isso aí, para quem quer perder peso, tem muito significado. Tem aí 15 quilos para perder, grava essa frase. A maioria das refeições que a gente faz por hábito, não faz por fome. E a maior parte do nosso tempo é desperdiçado, Alex. Disparado. A maior parte do nosso tempo é desperdiçado por procrastinação ou por desvio de atenção para coisas que não têm nenhum desfecho positivo. Fica na internet vendo bobagem, fica aqui passando, deixa de fazer uma coisa. E nesse tempinho somado do dia, é um monte de tempo que se perdeu, que poderia ser dedicado para si e simplesmente desapareceu. A gente não prestou atenção. Se a gente só começasse a prestar atenção assim, ó, nas refeições que a gente faz, por que a gente faz e o que a gente come, e o que a gente faz com o tempo livre, cara, já é uma revolução.